torcida tricolor. Não deu dessa vez para o São Paulo ganhar do Palmeiras no Brasileiro. No último confronto, o São Paulo acabou tomando aquela virada, né, nos minutos finais lá, no gol 50 do Murilo, e tomou virada no 2-1. Hoje, um jogo, todo mundo espera, os torcedores fiquem super bravos com essa derrota. Estou chateado, mas não foi, o São Paulo não perdeu por conta de jogos de erro, que não jogou bem. O São Paulo jogou muito bem, só que errou 2 vezes e o Palmeiras fez 2 gols. Infelizmente, alguns jogadores hoje não foram bem e acabaram sendo castigados, né? O São Paulo começou trocando bem os passes, né, com uma pressão mais em cima do Palmeiras. E depois teve a roubada de bola lá, o Gabriel Menino cortou e chutou, né? Até acho que dava pro Rafael ter chego naquela bola que o Gabriel Menino chapou, né? Que não foi uma bola forte, entendeu? Ela foi viajando normal e eu acho que dava pra ele ter defendido, né? Mas hoje não foi uma noite boa do nosso meio campo, digamos assim, né? Depois com as trocas o time melhorou, só que aí teve o outro erro, né, do Arboleda nessa vez, né? Mas depois a gente vai falar de tudo isso nas notas. Mas o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo poderia ter aproveitado melhor as oportunidades para fazer o gol, só que estava construindo bem, estava conseguindo chegar, né? Principalmente com às vezes as subidas do Rafinha, que ele estava conseguindo fazer uns cruzamentos, alguns cruzamentos meio ruins, né? Não estava conseguindo jogar muitas vezes essa bola para lá no Caleri, que normalmente está na segunda trave, né? E acabou resultando um 2-0. Né? O São Paulo que precisa de mais rapidez. O São Paulo que tem jogadores com rapidez no elenco. Agora chegou o Pato, que pode dar mais agilidade, pode dar uma certa velocidade nas pontas. Tem o Marcos Paulo, tem o próprio David, né? E o Juan também, que joga pelas pontas e também pode jogar centralizado. Que eles podem fazer essas funções das pontas que dão essa velocidade para o São Paulo, que é o que falta às vezes no meio campo do São Paulo, né? Ali o Pablo Maia é um jogador mais lento, o Gabriel Neves não se locomove tanto, ele assim dá estacadas de sinuca. Aí vem o Rodrigo Nestor ou até mesmo o Luciano, né? Que o Rodrigo Nestor, que quando engata a quinta marcha sai que nem um foguete, mas é muito difícil de ver. E o Luciano, que é um jogador que ele prende muito a bola, né? Mas não é objetivo em muitas das jogadas. Vamos para as notas já, né? Aqui a gente vai começar pelos titulares, os 11 titulares, depois o Dorival colocou 5 e eu vou passando esses 5 para vocês, beleza? O Rafael hoje fez uma boa defesa no chute do Zé Rafael de fora ali, foi uma ótima defesa. Só que pra mim ele deu uma falhadinha no primeiro gol, que eu acho que se ele tivesse dado a passada um pouco mais rápido ele chegaria muito inteiro naquela bola, porque não foi uma bola forte e dava pra ele ter pego. Coloquei aqui nota 7 pro Rafael, que fez a defesa do chute lá do Zé Rafael e foi uma defesa difícil até. Rafinha nota 7, o Rafinha que subiu bem, só pecava nos cruzamentos, né? Desculpa. Pecava às vezes nos cruzamentos, mas também não dá pra você pegar o ponto, por exemplo, pegar o Juan ou o Alisson que estavam fazendo essas partes, você tocar e pedir pro Rafinha passar correndo, porque qualquer um vai bloquear ele, por conta da idade já, ele já não tem mais esse fôlego. Coloquei aqui nota 7 pro Rafinha, foi bem regular durante a partida. Arboleda, né? O Arboleda não teve uma noite feliz hoje, né? Errou bruscamente no segundo gol, mas não podemos crucificar o cara, tá querendo uma ponte por conta que ele errou em um jogo, né? Ele já ajudou e salvou o São Paulo muitas vezes, né, durante esse tempo que ele tá, se não me engano, desde 2017 que ele tá no São Paulo, 2018, alguma coisa assim. Um jogador super regular e acabou hoje errando, mas pelas
disputas pelo chão tava levando todas. Teve uma lá que ele deu uma calçada no Zé Rafael que ele saiu voando. Coloquei aqui pro Arboleda nota 5 por conta dos erros que ele teve. Beraldo, pra mim, o que a gente já viu do Beraldo foi uma partida um pouco abaixo dele, né? A gente não viu muito ele tentando esses passes mais arriscados, até porque o Palmeiras chegava com o Rony ou com o Dudu, até com o Arthur, para fazer essa pressão nos zagueiros, para deixar eles desconfortáveis, para não conseguir rodar essa bola com tanta facilidade, que nem os outros adversários estavam deixando o São Paulo fazer. Pro Beraldo aqui, eu coloquei uma nota 7,5. Esperava mais do Beraldo no jogo de clássico. Eles tentaram inibir um pouco o jogo dele, né? Bloqueando os passes, fazendo pressão para que ele faça esse lançamento longo para qualquer lugar, esse bicão. 7,5 pro Beraldo, então. Caio Paulista que pra mim tem sido um dos jogadores mais regulares do São Paulo, no bom nível, né? Que tem chego bem no ataque, tem feito a sua função bem. Eu só acho que ele, em vez de ele chegar e cruzar um pouco antes da grande área, ele chegar um pouco mais na linha de fundo. Eu acho que ele vai ter mais oportunidades para fazer esse cruzamento um pouco mais livre, com um pouco mais de gente dentro da área. O Caio Paulista, que ainda peca um pouco na marcação, só que ele vai melhorando com o tempo, até o Wellington voltar da lesão no tornozelo, ele vai ter que fazer a nossa lateral. Coloquei pra ele aqui nota 8,3 pro Caio Paulista. Agora, né, a gente vai pro meio, que começou com o Gabriel Neves, né, que tomou aquele corte humilhante, até podemos dizer assim. Mas, pra mim, na minha opinião, é o jogador mais regular de São Paulo, no bom sentido também. Joga praticamente todo o jogo bem, erra muito pouco, mas o cara não é perfeito, não dá pra gente esperar que ele acerte o jogo inteiro, que uma hora ele vai errar, porque ele é ser humano como todos. Ele vai errar em algum momento. Foi infeliz hoje, pra mim, erradamente foi substituído pelo Dorival para colocar o Nestor, né? Eu teria tirado outro jogador, como o Alisson ou até o Michel Araújo, que não estava fazendo uma boa partida. Nota 7 pro Gabi. Pablo Maia que todo mundo vai criticar porque foi expulso, né? Mas pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. O meio de São Paulo não chegava nos caras. Tava todo mundo dormindo nesse meio campo. O Nestor entrou, não deu uma chegada nos caras. Tava atacando bem, mas defendendo tava muito ruim, muito mal. O Nestor defendendo tava muito mal. E o Pablo Maia teve que fazer hoje. Aí depois ele tirou o Rafinha para colocar o David, ou para colocar o Marcos Paulo. Aí ficou um buraco, o Pablo Maia teve que cobrir e acabou puxando o cara. Porque, né, 2-0, infelizmente, é um placar normal, né? Contra o Palmeiras, um time como o São Paulo tomar 2-0, né? Eu coloquei aqui nota para o Pablo Maia 8,5, porque ele fez uma partida, chutou uma bola na entrada da área ali, que o Arthur fez uma ótima defesa ali. Mas eu acho que ele poderia ter explorado um pouquinho mais esse chute de fora. Acho que faltou um pouco isso no São Paulo, arriscar um pouco mais desses chutes fora da área, porque o Palmeiras estava pegando os volantes e colocando dois volantes aqui, como o Gabriel Menino e o José Rafael, e colocando os zagueiros aqui. Então eles não conseguiam entrar na área por conta desses 6 jogadores que estavam dentro da área. Então ficaria muito difícil de fazer o gol. Mas esse chute fora da área podia explorar um pouquinho mais. Nota 8,5 pro Pablo Maia. Tentou fazer alguma coisa pelo menos, né? O único que parece que nesse meio campo que acabou o jogo estava tentando fazer alguma coisa junto com o Rodriguinho. Michel Araújo, pra mim, uma das piores partidas do Michel Araújo no ano. Não acertou quase nada. Foi lá chutar a bola, chutou a perna do Zé Rafael, ainda pediu pênalti, um pênalti grotesco pra ele pedir. Ele errou, ele ia errar a bola e acabou acertando a perna do Zé Rafael. Só isso que eu tenho pra falar pro Michel Araújo, a nota 6 pra ele, bem abaixo. E agora chega a vez, pra mim, do pior jogador do São Paulo, dentre esses que entraram. O que fez a pior partida e o que é mais regular agora no mau sentido. Joga mal toda a partida, que é o Alisson, pelo amor de Deus. Como que um cara desse é titular no lugar do David, que tá entrando bem nos jogos, do próprio Marcos Paulo, né? Como que um cara desse pode tomar lugar de outros jogadores, como o Rodriguinho, que pode acrescentar mais um nesse meio, né? Ou do próprio Juan.
Pra mim, muito mal. O Alisson não acertou nada hoje. Totalmente perdido, totalmente desconectado, muito mal. Não sei porque que o Dorival continua insistindo nele. Eu vou pra ele aqui nota 3 pro Alisson. Muito mal, muito mal. Agora chega o Luciano, agora do lado de ataque, Luciano Caleri. Que o Luciano ele tava ali tentando mais chutes, tava arriscando mais chutes, né? Ele arriscou um lá, que o cruzado assim, mais pra direita da grande área, o Ayrton fez uma boa defesa, né? Tava tentando chutar mais, mas sem sucesso, tava procurando mais o jogo, né? Nota 7.3 pro Luciano. E o Caleri que pra mim, eu esperava mais do Caleri contra o Palmeiras, né? Ele é aquele cara que ele, hoje eu acho que faltou ele buscar mais, sabe? Ele tava brigando muito com os zagueiros, mas esquecendo da bola, não tava lembrando da bola, né? Nota 7 pro Caleri. Agora eu vou falar um pouquinho dos reservas. O Nestor, pra mim, entrou bem, mas depois ele caiu muito, a marcação dele tava muito mal. Nota 7. Juan, que pra mim entrou também bem, boa troca do Dorival, deu um pouco mais de velocidade, né? Mas eu acho que ainda falta, que nem eu falei nos outros vídeos, falta ele agredir um pouco mais. Falta ele ser um pouco mais ousado nas jogadas dele. Nota 7.7 pro Juan. Marcos Paulo, que pra mim entrou mal, não dá nem pra ver. Ele pega a bola, ele para, pedala e não faz nada, não é objetivo. Nota 5 pra ele. Rodriguinho, que pra mim poderia até entrar como titular, dependendo. Já que a gente coloca a dupla de ataque lá na frente, Caleri e Luciano, e traz uma dessa ala, por exemplo, o Alisson. Aí fica Pablo Maia, Gabriel Neves e dois ali mais à frente. Pode ser até o Nestor, tipo num 4-2-2-2 ou num 4-4-2, dependendo do posicionamento que o Dorival colocar. Que pra mim o Rodriguinho pode evoluir no São Paulo, ou ele for vendido por um valor muito bom. Que eu acho que assim, a gente consegue uns 10 milhões de euros no Rodriguinho por ele ser mais novo. Mas ele ainda precisa melhorar um pouco, precisa usar um pouco mais, sabe? Ele que é mais novo assim, ele tem a capacidade, ele pode né, arriscar um pouco mais, que não é obrigação nenhuma dele ser o melhor jogador em campo, até porque ele está evoluindo. Nota 8 pro Rodriguinho. E pra mim o David, né, a última aqui que é o David, que fez uma boa partida, brigou literalmente com o Arthur, brigou pela bola, tava querendo o jogo. Eu acho que eu teria feito essa mudança até junto com o Rodriguinho, ou até um pouco antes do segundo gol do Palmeiras. Entrou muito bem o David, estava procurando o jogo, nota 6.6 pro David. Normal do São Paulo, precisa melhorar em alguns pontos ainda, né gente? Fico aqui com esse vídeo da análise do 0 pro São Paulo, 2 pro Palmeiras no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falou!